Bom dia, pessoal. Não sei se para vocês é de noite, de tarde, mas para mim é bom dia. Vamos lá. Vou aqui fazer uma questãozinha aqui no Uri, tá? Pra gente ir se acostumando aqui com a plataforma. É um exercício aqui que é o 10-10. Então tem outros aí mais fáceis aí, mas é pra gente ir se acostumando, tá? Então, olha só. Primeiro eu abri aqui o exercício, problema 10-10. Para chegar até aqui a gente pode vir aqui em problemas. Iniciante e tem aqui a questão 10-10, tá? Chegando aqui na questão 10-10, a linguagem minha selecionada de JavaScript. Como está selecionada a linguagem JavaScript, ele já fica aqui com essas duas linhas, tá? O que significa dizer essas duas linhas? A primeira linha é só para dizer que ele vai pegar as informações da entrada padrão, certo? Esse read file sync é para você pegar a entrada padrão desse dev/stdin. Então, ele vai pegar a entrada padrão do URI, utilizar um encoding de UTF-8, encoding, depois a gente entra um pouquinho mais de detalhes falando que é encoding, e aqui vai utilizar um módulo que é para fazer a leitura de arquivos, certo? Então, dentro dessa parte aqui, então ele vai armazenar em uma variável chamada input, e dessa variável input ele vai utilizar uma função chamada split. O que é que a função split faz? Esse input, imagine como se ele pegasse todo o arquivo e está todo o arquivo, todas as linhas dentro do arquivo, tá? Então ele leu essa informação, então está armazenando a variável input. O que é que a gente vai fazer nesse input.split? E .split ele vai pegar esse arquivo e quebrar cada linha separadamente. Eu não vou poder utilizar cada linha desse arquivo separadamente, certo? Então, esse input.split vai fazer com que aqui eu tenha as linhas desse arquivo de entrada. Lembrando que essas linhas desse arquivo de entrada vai ser exatamente igual a esse exemplo de entrada aqui. Então, a primeira linha vai ser esse aqui, a segunda linha esse aqui. Ah, professor, e essas outras aqui de baixo? Aí é outro estudo de caso, tá? Então, aqui é outro exemplo de entrada e a saída que vai ter. Então, aqui é um exemplo de entrada. Para esse exemplo de entrada, tem essa saída. Para esse exemplo de entrada, tem essa saída. Para esse exemplo de entrada, temos essa saída, certo? Então, aqui tem um problema. Já temos a leitura da linha, que ele vai ler essas duas linhas para a gente. Como a gente percebe, a leitura dessa primeira linha, ele vai retornar vários valores, certo? Para a gente pegar esse valor, posso apagar esse comentário aqui? Para a gente pegar esse primeiro valor, essa primeira linha, a gente vai ter que fazer lines.shift. Lines.shift, ele vai retornar para a gente a primeira linha, certo? Então, vou armazenar isso em uma variável. Vou utilizar aqui para declarar uma variável, não a palavra-chave var, mas sim let. Daqui a pouquinho eu falo para vocês também, em outro momento eu falo para vocês qual a diferença de let e de var. Também tem outro como const. Mas por enquanto, nesse momento, tanto utilizar var como let vai fazer o mesmo sentido para vocês, tá? Então, let lines.shift e vou colocar let e o nome da variável, vou colocar aqui linha e vai então armazenar a primeira linha aqui. Se eu quiser armazenar a segunda linha, eu vou colocar aqui let, linha 2. Lembrando, aqui esse nome aqui é o nome da variável. Esse nome da variável é um nome que eu escolhi. Esse nome da variável tem que começar com letra, não pode começar com número, certo? Pode começar com underline. E eu posso ter aqui no meio underline, posso ter número no meio, posso ter letras maiúsculas, minúsculas, certo? E não posso ter operadores aritméticos. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, mais, esse mais ele vai considerar como um operador aritmético, como se fosse para somar uma variável chamada linha sem o A aqui no final, mais uma variável chamada A. Tá? Então, nesse caso, não é o que a gente quer declarar o nome de uma variável. Então, a gente colocou uma variável linha, aqui tem outra linha 2, então eu vou fazer lines.shift para pegar a segunda linha, tá? Então, estou com a primeira linha aqui, estou com a segunda linha. Mas vamos tentar entender o que é que para fazer nessa questão. Então, aqui está dizendo aqui, cálculo simples. Questão URI 10-10. Neste problema, deve-se ler o código de uma peça, 1, o número de peças 1, o valor unitário de cada peça 1, então é como se ele estivesse separando peça 1 e peça 2, né?
Então, eu tenho que ler o código, depois tenho que ler o número de peças e depois o valor unitário de cada peça. Depois eu vou ler o código, o número de peças e o valor unitário de cada peça 2. Então, eu tenho duas peças, peça 1 e peça 2. Então, as informações de cima é peça 1, informações de baixo é peça 2. Então, aqui, para ter certeza, no final ele quer que após calcule e mostre o valor a ser pago. O arquivo de entrada contém duas linhas de dados, duas linhas de dados. Em cada linha haverá 3 valores, respectivamente 2 inteiros e um valor com 2 casas decimais, certo? Então, a gente vai ter que, então, vir aqui e vamos declarar aqui essas variáveis. Code, vou colocar code 1, vou colocar código, né? Código 1, por enquanto só colocar ponto e vírgula, let número 1, let valor 1. E agora eu vou fazer a mesma coisa para 2, 2 e 2, tá? Então, vou ter que ler cada um desses valores e atribuir a essas variáveis, certo? Então, vamos fazer isso a partir de onde? Eu tenho uma linha na mão. Linha, vou colocar a linha 1 aqui até, e eu tenho que pegar a linha 1 e colocar cada um desses valores aqui. Do mesmo jeito que a gente utilizou split para quebrar a linha, esse, no caso, Ctrl/N, ele está dizendo que esse Ctrl/N significa dizer que é um new line, certo? Ou seja, uma nova linha. Então, ele vai quebrar quando encontrar um pula-linha. Então, toda vez que encontrar um pula-linha, ele vai quebrar. Então, ele quebrou essas linhas a partir de um pula-linha, tá? Mas eu não preciso quebrar só atrás de um pula-linha. Eu posso quebrar através também de um espaço, certo? Então, entre cada valor desse aqui tem um espaço. Então, eu posso vir aqui e fazer linha 1, ponto, split, e colocar aqui um espaço. Isso vai quebrar também essas informações da linha 1 a partir de o momento que encontrar um espaço. Então, eu vou armazenar aqui uma variável chamada aqui valores 1. E agora eu posso fazer aqui igual valores 1.shift para pegar o primeiro valor e assim por diante. Vamos colocar aqui que aqui é para o valor 2, 2, 2. E agora vamos fazer a mesma coisa para a linha 2, colocando valores aqui 2. Então, peguei todos os valores da linha 1, todos os valores da linha 2 e depois adicionei aqui as informações associadas da linha 1, certo? Para os atributos. Código 1, número 1, valor 1. Código 2, número 2, valor 2 para a segunda linha aqui, que foi quebrada nessa variável chamada valores 2. Certo? Então, já estou com todas essas informações. Tem um ponto a ser considerado aí, que esses valores aqui, eles são valores numéricos, tá? Como são valores numéricos, a gente tem um problema aqui, que é, quando a gente lê essa informação de linha é um texto, um string, certo? E a gente vai ter que converter ele para um valor numérico. Por que eu vou ter que converter para valor numérico? Porque eu vou ter que fazer um cálculo, tá? Que cálculo eu vou ter que fazer? Saída. A saída deverá ser uma mensagem, conforme o exemplo fornecido abaixo, lembrando de deixar um espaço após os 2 pontos, ou seja, botou uma mensagem, tem 2 pontos, depois tem um espaço, e um espaço após o R-cifrão. Então, após o R-cifrão, vai ter também um espaço. E o valor deverá ter 2 casas após o ponto. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui a mensagem. Para a gente colocar uma mensagem na saída padrão, a gente coloca console.log e vou copiar aqui essa parte aqui, adicionar aqui, e no momento eu vou utilizar mais, certo? O operador mais, que ele aqui não é para somar, o operador de mais ele tem
Ele sofre sobrecarga, de maneira que ele permite tanto somar valores numéricos, como também, quando eu tenho cadeia de caracteres, texto, ele faz uma concatenação. Então, ele pega parte de um texto e junta, tá? Então, aqui eu vou concatenar esse texto com um valor. Então, vou colocar aqui o valor, no caso, mostre o valor a ser pago. Valor, vou colocar isso aqui, pago, tá? Então, uma variável pago, essa variável não existe ainda, vou criar ela aqui, essa variável, let pago, e quem vai ser pago, tá? Então, pago, ele vai ser, vou ter que representar aqui uma expressão aritmética para calcular o valor de pago, certo? Então, como é que eu vou calcular isso? Ele que me deu 2 peças, certo? Onde colocou aqui código, quantidade, valor unitário. Esse código, se você perceber, em nenhum momento você necessita desse código para fazer esse cálculo, mas o que você precisa sim é a quantidade e o valor unitário. Nesse caso aqui, eu tenho 1 de 5,30 e 2 de 5,10. Então, 2 de 5,10, eu tenho aqui 10,20, certo? 10,20 mais 5,30, eu tenho exatamente aqui 15,50, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer exatamente essa expressão. Para fazer essa expressão, então, eu vou pegar aqui, no caso, a segunda variável que eu chamei de número, né, que seria a quantidade, número 1, vezes, no caso, o valor 1, tá? Isso mais número 2 vezes valor 2. Olha só, uma observação. A ordem de precedência dos operadores é a mesma ordem que vocês estão acostumados em matemática. Então, se aqui tem uma multiplicação e uma soma, primeiro vai ser feita a multiplicação, para depois, as duas multiplicações, para depois ser realizada a soma, tá? Se você tem dúvidas qual é a ordem de precedência, então, para não errar no cálculo, recomendo você sempre utilizar parênteses, tá? Então, se você utilizar parênteses, o que vai acontecer? Sempre o que está dentro de parênteses vai ser realizado primeiro, antes da operação externa ser realizada. Então, primeiro vai realizar o que tem a operação do que está dentro de parênteses, para depois somar com o resultado também que está dentro desse parênteses. Então, essa aqui seria a equação que a gente ia ter. Vamos executar assim, só para ver o que vai acontecer, tá? Aí vocês vão ver aqui que vai gerar um probleminha aqui para a gente. Vamos executar. Entrou aqui, ele ainda está aqui. O que eu faço geralmente é só vir aqui, apertar Enter. Wrong answer, deu uma resposta errada, tá? Então, o cálculo tem alguma coisa errada aqui. Vamos agora voltar. Ops, perdão, aqui tem uma maneira que eu quero mostrar para vocês que é mais fácil de voltar aqui. Quando a gente chega aqui, agora a gente tem esse botão. Antigamente a versão antiga não tinha, mas isso aqui facilita bastante isso aqui. Você coloca editar e enviar. Quando clicou aqui, você vai conseguir editar esse arquivo novamente e enviar uma nova versão, tá? O problema aqui que a gente tem é que ele diz aqui que tem que ser apresentado com 2 casas após o ponto. Nesse caso aqui, esse valor calculado não necessariamente tem 2 casas, às vezes pode ter 3, 4, 5, 6 ou até uma casa também que estaria errado também, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, como 0 aqui seria tirado, na formatação ficaria 15.5 e não 15.50, tá? Então, para a gente ficar com um valor fixo, a gente teria que colocar to fixed e colocar 2. Aliás, antes disso ainda tem outro probleminha que eu vou ter que mostrar para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui. Antes disso, eu comecei a falar da questão dos tipos, certo? Que todo o valor lido por essa linha aqui, ele vai ser uma cadeia de caracteres. A gente vai ter que converter para um tipo numérico. Por que eu tenho que converter para tipo numérico? Lembra quando eu disse aqui que esse mais ia pegar uma cadeia de caracteres mais um valor numérico para concatenar? Mas nesse caso aqui, eu não quero concatenar, eu quero somar. Para somar,
um lado e o outro lado tem que ser algum tipo numérico. Então, como cada um desses valores não são tipos numéricos, eu tenho que converter primeiro para tipo numérico para que esse operador funcione. Então, esses valores aqui eu vou ter que converter. Para converter, eu utilizo uma função chamada parse. E aqui eu tenho vamos colocar primeiro só a maneira mais simples, colocar tudo parse float, tá? Apesar de não precisar ser parse float nesse aqui, eu vou colocar tudo parse float. Fechar os parênteses para não dar erro sintático. Fechando, fechando, fechando. Pronto. Agora converteu e vamos executar para ver se vai funcionar agora. Vamos aqui. Contar em queue significa dizer que está na fila ainda de processamento. Demora um pouquinho às vezes, mas... Opa, resposta errada ainda. Então ainda estamos na resposta errada. Vamos editar e vamos tentar ver onde está o erro ainda. O erro aqui agora, vamos colocar aqui to fixed, para dizer que ele vai ter 2 casas decimais após a vírgula, tá? Vamos enviar. Enviou. Ainda está em fila. De novo. Aceito, tá? Eu achava que ele ia dar outro erro, mas assim, eu explico para vocês aí detalhadamente o que aconteceu. É o seguinte. Muitas vezes, quando o erro é só da questão da formatação dos números, mas o cálculo está certo, muitas vezes ele não dá um wrong answer, ele coloca como presentation um erro, se não me engano, coisa nesse sentido, que é a apresentação da informação foi feita de maneira errada. Entretanto, o valor está correto, mas foi feita a apresentação de maneira errada. Então, essa questão de quantidade de casas decimais geralmente é um erro de apresentação da informação, e não um problema aí semântico associado ou sintático associado. Geralmente aquele wrong answer coloca quando a gente tem algum erro semântico. Quando a gente tem um problema de erro sintático, já acontece outro erro. Deixa eu só mostrar aqui para vocês que erro acontece aqui com o erro sintático. Com o erro sintático, vamos supor que aqui eu só coloquei dessa forma aqui. Linha 1, não coloquei o igual. Aqui primeiro que ele já coloca aqui que tem um erro sintático, ele já coloca um x em vermelho. Mas vamos tentar enviar. Vamos enviar aqui. Pronto, enviei. Runtime erro. Então, esse runtime erro foi um erro em tempo de execução. Então, ele já indica aqui que tem um erro nesse local. Então, já é outro tipo de erro que acontece, tá? Então, só para vocês estarem ligados aí nessa parte. Então, conseguimos acertar a nossa questão. Espero que vocês tenham entendido aí. Depois eu vou mostrando outros detalhes para vocês aí, pra gente ir aprendendo aí, tá? Beleza, galera? Pois valeu!